Olá abençoada com todas as bênçãos. Um dia maravilhoso para nós estarmos reunidos mais uma vez aqui no canal para mais uma explanação da palavra do Evangelho da Graça. Que maravilha! Estamos aqui mais uma vez recomendando a você que pense, abra sua mente. É importante abrir a mente, porque este aqui é um canal que leva você a pensar, a renovar a tua maneira de pensar. E o tema que nós trazemos hoje para você que já é inscrito no canal e para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, faça login aí, inscreva-se, ative o sininho, porque aí você vai ser informado cada vez que nós estivermos subindo um vídeo para o canal Crescendo em Graça Brasil Estudos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é. Já deu para você perceber que nós estaremos falando de algo que a religião chama de trindade, né? Trindade. Deus 3 em 1. Ou 1 em 3. Aí é que está. A religião não ensina nada deste tema da maneira correta. E nós vamos passar para você hoje como é que nós temos que interpretar essa questão tão importante. Tão importante. A doutrina da Trindade no sistema religioso sempre provocou muita confusão, muitos debates teológicos e até mesmo debates intermináveis, né? A teologia define Deus como 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas com apenas uma substância, essência ou natureza, ou seja, um Deus em 3 pessoas. Só que na filosofia, o conceito de pessoa é atribuído a uma entidade que tem personalidade própria. Pessoa é alguém que tem personalidade própria. E aí nós estamos diante aqui não de 3 pessoas, mas de um Deus manifestado em 2 pessoas. Mas não são pessoas diferentes e nem distintas. Isso aqui tudo é um mistério muito importante. Se Deus é um só, então ele não poderia ser 3 pessoas. Deus é um. É importante que você tenha em sua mente imediatamente esta informação. Deus é um. E o Evangelho da Graça, ele aclara esse tema com muita simplicidade, com muita tranquilidade. Nós vamos começar por aqui agora. Nós estamos aqui, evidentemente, falando de 3. 1, 2, 3. 3 pontinhos, né? E o primeiro ponto é Deus Todo-Poderoso. Olha, que tremendo. Deus Todo-Poderoso é quem? É o Pai. Ele é pai de quê? Ou de quem? Deus é pai dos espíritos. Deus é pai dos espíritos. Se você é um filho de Deus, Deus é seu pai. E essa filiação está ligada ao teu espírito e não à tua carne. Em Hebreus 12, 9, Paulo afirma isso, que Deus é pai dos espíritos. Por que ele é o pai dos espíritos? Porque ele criou os seus filhos. Ele criou esses espíritos que somos filhos dele. Vamos aqui à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 13 a 16, muito interessante. Veja só aqui. Quem é Deus? Segundo a graça. Te mando diante de Deus, disse Paulo a Timóteo, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho da boa profissão diante de Pôncio Pilatos, que guardes o mandamento sem mácula nem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. O único, isso aqui está grifado aqui no meu texto, né? O único que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ou nem pode ver, ao qual seja a honra e o império sempiterno. Amém. Bom, não tem muito o que falar. Deus é Pai dos Espíritos
E o Deus Todo-Poderoso, na sua natureza única e soberana, ele é o único que tem imortalidade, original dele mesmo, que habita em luz inacessível. Inacessível a quem? A carne humana. A carne. Não entra carne onde Deus está. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Agora nós vamos comentar com você que Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirma que esteve no paraíso. Ou seja, no lugar onde Deus habita, ok? Ele foi chamado lá. Agora, ele foi chamado lá para ver a Deus? Não, ele foi chamado lá para ouvir a Deus. Ouvir é diferente de ver, porque a fé, aquilo que Deus tinha que passar para ele, Paulo não precisava ver a Deus. Ele só precisava ouvir a Deus. Ele foi chamado à presença de Deus para ouvir, mas não para ver. As pessoas têm um hábito tremendo sempre de querer ver as coisas, ver o que é espiritual, ver, Deus está aqui, Deus está ali, onde é que está a manifestação do poder de Deus? Eu quero ir lá para ver. E isso não é o importante. O importante não é você ver a Deus, mas o importante é você ouvir a Deus. Veja só, isso é bem especial que eu estou te falando aqui agora. Deus se manifestou de duas maneiras. Aqui estamos falando do Deus Todo-Poderoso como Pai. Pai do teu espírito. Se você é filho de Deus, você tem um espírito do qual Deus é o Pai. Mas eu estou em carne. Essa é outra história. Você está participando de carne e sangue, mas você não tem que estar preocupado em ver a Deus, e sim ouvir a Deus. Aí como é que se ouve a Deus? Esse é o ponto. Como é que se ouve a Deus? Vamos lá? Ponto 2. Falamos do Pai, dos Espíritos, o Deus Todo-Poderoso. Esse você não vai ver em carne, nem eu, nem ninguém, jamais. Nem Paulo, nem ninguém. Agora, Jesus Cristo, o Filho. Por que Filho? É hierarquia? Não. É manifestação. Deus Todo-Poderoso está inacessível para a mente humana e para a carne humana. Porém, o Filho se manifestou, manifestação de Deus, no Filho, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, com uma finalidade, de se revelar ao homem. Vamos lá. O Pai teve que vir de forma visível, Jesus de Nazaré, para poder se comunicar com a gente. Quando eu digo a gente, com as pessoas que estavam naquela época dele. Em Colossenses, capítulo 1, versos 12 a 20, o texto é longo, mas é bem importante que a gente leia com calma. Pense, para você ter a mente renovada aí para entender o que nós estamos falando aqui agora. Colossenses 1, 12 a 20, está aí na sua tela. Com gozo, dando graças ao Pai, Deus de novo lá, que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz, o qual nos livrou da potestade das trevas, ou do poder das trevas, e nos trasladou ao reino de seu amado Filho. Ok? O Filho é igual ao Pai ou é diferente do Pai? A gente já vai ver isso aqui agora. Em quem temos redenção por seu sangue, o perdão dos pecados. O que Jesus veio fazer? Tirar o pecado da terra. Então, quando ele tirou, nós somos perdoados automaticamente, ok? Ele é a imagem, o texto está aí na sua tela. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pronto. Aqui já responde quem é Jesus Cristo. Quem era Jesus de Nazaré? A imagem física do Deus invisível. Então, naquele tempo, você queria ver a Deus? Muito bem. Quem estava lá via a Deus, em Jesus de Nazaré. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus, não é só na terra ou lá no céu, é nos céus, e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, que é governos,
sejam potestades, que é poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Quem? O Filho é antes de todas as coisas. Então ele também é Deus. Então Deus teve que se manifestar no Filho para ter contato com a gente aqui. Senão a gente, como é que ficaria aqui? Ele tinha um projeto na Terra e ele tinha que se manifestar de forma visível ao ser humano. E todas as coisas nele subsistem. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça da gente. Nós somos a igreja de Cristo, filhos de Deus. E ele é o corpo, ele é a cabeça do corpo. Então ele é o próprio Deus. Muito bem? Ele que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia, porquanto agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude da divindade, da deidade, estava em Jesus Cristo, Jesus na sua manifestação de Nazaré. Agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Então a missão de Jesus Cristo, Deus mesmo, foi vir à terra para, morrendo na cruz e ressuscitando, ele tirou o pecado da terra, ele cumpriu a lei de Moisés, que era a lei civil e religiosa do povo dos judeus, e ele também aniquilou para sempre o diabo, aquele primeiro Adão que trouxe o pecado para o mundo. Uma nota: Jesus Cristo é chamado de filho. Não é que ele é filho gerado do Deus Todo-Poderoso, tornando-se uma segunda pessoa. Não é. Não existe segunda pessoa da Trindade. É o mesmo Deus, invisível, todo-poderoso, inacessível, que se tornou acessível em Jesus de Nazaré para cumprir o seu projeto terra. Como já falamos, cumprir a lei, tirar o pecado e aniquilar o diabo para sempre. Por que ele fez isso? Porque toda manifestação humana gerada por um pai, todo aquele que é chamado de pai, ele tem um filho. Por isso ele é pai. E uma mãe, né? No caso carnal aqui, temos um pai e temos uma mãe. Não tem jeito. A geração é por meio de um pai e de uma mãe. Isso é denominado filho. Aquele que vai nascer de um pai e de uma mãe é denominado filho. Mas o mistério, no caso de Jesus Cristo, é que esse mesmo filho é também igual ao pai. Ou seja, Jesus é a manifestação humana do Deus invisível. Tranquilo? Não adianta ir mais para frente, porque não tem necessidade disso. Então nós estamos falando aqui do Pai, do Filho, e agora vamos falar do ponto 3, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que também na Bíblia é chamado de Consolador. Aí a coisa fica mais gostosa ainda. Porque para a religião católica, protestante, seja lá o que for, o Espírito Santo é chamado de terceira pessoa da Trindade. Então seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que a religião ensina muitas vezes. Só que não é Deus Pai e Deus Filho. O mesmo Deus Pai, o único Deus Pai, manifestou-se no Filho e por um outro propósito manifestou-se também no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. Mas por que ele vem chamado de Consolador? Nós vamos entrar nisso aqui agora. João 16,13. João escreveu assim no seu 4º livro histórico, né? Mas quando vier, Jesus dizendo, quando vier, não veio ainda naquele tempo, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai guiar. Porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que virão. Bom, aqui dá a entender que o Espírito de verdade não é simplesmente um espírito volátil ou um espírito pura e simplesmente. É um espírito que viria na boca de uma pessoa, de um homem.
para poder o quê? Falar. Para falar tem que ter boca. Tem que ter, para se relacionar com o homem, tem que falar como homem. Mas é uma pessoa revestida desse mesmo Espírito para nos revelar a verdade. Então esse Espírito veio, já chegou, já veio, já falou e já nos guiou a toda a verdade. Sim, é um apóstolo que depois de Paulo veio para estar conosco para nos revelar essa verdade. João 15, 26 fala da mesma coisa, da mesma pessoa. Mas quando vier agora o Consolador, Consolador é o quê? É a pessoa que fica fazendo massagem na nossa cabecinha? Não, Consolador não. Aqui diz, quando vier o Consolador, a quem Jesus disse, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, de novo, o mesmo que está lá no capítulo 16, agora está aqui outra vez. O Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho a meu respeito. A respeito de quem? De Jesus de Nazaré, que estava falando ali. E esse Espírito de verdade, ele veio dar testemunho de Jesus de Nazaré? Sim. Ele veio mostrar exatamente para todos nós que não sabíamos disso, que estávamos nas religiões, que aquele que veio, Jesus de Nazaré, ele veio para tirar o pecado, para cumprir a lei e para aniquilar o diabo. Foi isso que ele veio fazer. Bom, eu era um religioso, eu era até um pastor do sistema religioso e eu não sabia disso direito. Eu não sabia disso. Pensei que Jesus veio me salvar, mas eu não sabia o que era esse salvar. E esse apóstolo veio para nos ensinar isso. Em Efésios, agora já no Evangelho, já vem Paulo, depois de ter ido ao terceiro céu, lá no paraíso, e ouvido palavras inefáveis, não é visto, ele não viu a Deus, ele ouviu palavras inefáveis de Deus. E em Efésios 1, 13 e 14, esse texto é muito importante, Paulo fala de uma outra coisa mais profunda ainda do que simplesmente o Consolador e o Espírito de verdade, porque ali era uma pessoa que veio em carne e sangue, em osso aqui, para falar para nós. Agora ele está falando de outra coisa. O mesmo Espírito Santo diz assim, nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, vós quem? Tem muita gente que fica dizendo que Paulo só falou para as pessoas de seu tempo. Um absurdo. Não, porque Paulo só falou para a sua geração, depois não falou para mais ninguém. O Evangelho da Graça é só para o tempo de Paulo. Mentira, isso não é verdade. Porque isso aqui é para todos os gentios, para todos nós que viemos da cruz para cá, até os dias de hoje e até amanhã, e quarta, e quinta, e sexta, e assim por diante. Então aqui está escrito o quê? Nele, quem? Em Cristo, também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, palavra de verdade, Evangelho da Graça. O Evangelho de vossa salvação, está explicado aqui que é o da graça. E havendo crido nele, não é só ouvir, é crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí já é outra coisa. Aí é o Espírito mesmo em nossa mente. Não é pessoa, é o próprio Espírito, o próprio Deus em nossa mente. Que é a garantia de nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Tem pessoas que pensam que vão perder a salvação ou que podem perder a salvação. Porque cometem alguma coisa em carne, porque fizeram alguma coisa errada. Se fosse assim, o ladrão que estava do lado direito de Jesus quando ele morreu na cruz estaria perdido. Que o ladrão só fez coisa errada a vida toda. E naquele momento Jesus disse a ele que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Você não perde salvação se você é filho de Deus. A salvação é eterna. Por isso está escrito aqui que o Espírito Santo, aqui agora falando do Evangelho da Graça, se está em você, em tua mente, ele é a garantia em você de que você será salvo para sempre, ou que você já é salvo para sempre, que você foi eleito desde antes da fundação do mundo, e que você também terá um corpo transformado. É isso que está escrito aqui. Essa herança até a redenção é exatamente isso. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se você é um filho de Deus, você já foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ele está em você. Em muitos ele está, mas não está ativado. E como é que se ativa isso? Como é que se faz funcionar esse Espírito Santo dentro de nós? O
Espírito Santo é a mente de Cristo em nós. Quando você ouve o Evangelho da Graça, que nós estamos ensinando para você aqui agora, é isso que nós estamos fazendo aqui, ativando a tua mente, renovando, para você entender que esse Espírito, não adianta ele estar dentro de você ali sem funcionar. Né? Você tem que ter a senha dele para ele funcionar. E a senha do Espírito Santo é quando você entende o Evangelho da Graça. Aí ele vai funcionar perfeitamente a teu favor. E 1 Coríntios 6, 17 e 19 diz assim, e aqui é fechamento, mas o que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Esse é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito do Senhor. Há um só Senhor, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo também. É um Deus só, com duas manifestações. Em Jesus de Nazaré e agora no Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Ou ignorais que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus e que não sois de vós? Então, você, filho de Deus que me ouve, filha de Deus que me ouve, você é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Não é templo de parede, é templo espiritual. No templo da parede, a gente entra e sai. A gente entra lá para congregar e depois sai. Aquilo ali é templo de parede. Deus está em você e não sai mais. Não sai mais, nunca saiu. Se você é filho dele, ele está em você. Agora, para fechar, uma nota final. O Espírito Santo é a mente de Cristo em nós. O Espírito Santo é que nos ensina a crer como Deus crê, a falar como Deus fala, a pensar como Deus pensa. Então, quando você para pensar que Deus pensa que você é um Deus, Deus crê que você é um abençoado com todas as bênçãos, é porque o Espírito Santo de Deus está em você. Sua presença em nós garante o cumprimento da promessa de nossa maior herança, que é a transformação de nossos corpos. Então, quantos deuses existem? Um. Trindade existe? Não. Não existe hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, não. É Deus Pai. O Filho foi uma manifestação que já acabou. E o Espírito Santo de Deus está para sempre em você, em mim e em todos os filhos de Deus. Até aquele dia da transformação dos corpos, custe o que custar, passe o que passar. Eu perco o Espírito Santo? Não. Você entristece o Espírito Santo, dependendo de algumas coisas que você possa fazer de maneira errada, mas ele não sai de você. Espero que você tenha compreendido isso e que você creia nisso, porque essa é a verdade que o Evangelho da Graça nos traz. Para o próximo vídeo traremos mais uma mensagem, um tema sempre muito importante para aclarar o teu entendimento e para levar você a uma nova etapa de glória em tua vida. Declaro o melhor dia, uma melhor tarde, uma excelente noite, dia após dia. E que você seja próspero, que você seja saudável, abençoado sempre com todas as bênçãos, juntamente com a sua família. Qualquer coisa você sabe que nós estamos por aqui com o nosso WhatsApp sempre à disposição. Ele estará aí na sua tela ao final deste vídeo. Até lá! E a melhor semana para você. Até a próxima semana com mais um vídeo. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Valeu!